Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá dar sequência à minha saga do inglês. Só para fazer um overview dos meus outros vídeos. No primeiro eu falei sobre a minha mentalidade, como eu precisei mudar a minha mentalidade para poder me comunicar em inglês. No meu segundo vídeo eu falei sobre organização. Então, como eu me organizei para poder estudar sozinha, porque eu tinha decidido que eu não ia mais gastar dinheiro com cursos e professores de inglês. Tá? No vídeo anterior, que eu falei sobre a prática, eu fiz um resumo de como eu estudo no meu dia a dia, tá? E como o vídeo ia ficar muito extenso se eu fosse falar de todas as habilidades, eu resolvi fazer separado, tá? Então hoje eu vou falar sobre listening, ouvir, tá, gente? Então, por que eu decidi falar sobre o listening primeiro? Eu percebi que teve um momento em que eu conseguia me comunicar por escrevendo e lendo, mas quando alguém me mandava um áudio ou me ligava, eu não conseguia entender nada, tá? Então eu percebi que eu tava focando muito em gramática, vamos dizer, em ler e escrever, e tava ouvindo e falando pouco, tá? Então eu percebi que tava faltando ali a minha compreensão. Tá? E eu decidi falar do listening primeiro, porque quando eu comecei a me organizar melhor para poder estudar sozinha, eu comecei a pesquisar mais sobre. Ai, que barulho, gente. Minha casa é muito barulhenta. Então eu comecei a encontrar meios de poder melhorar o meu listening, minha comunicação. Então, já que eu conseguia ler e escrever, eu precisava ouvir mais. Tá? Então, eu comecei igual uma louca de novo a pesquisar como que eu poderia melhorar o meu listening, minha compreensão. Tá? Eu percebi isso ouvindo mais, vamos dizer, melhorando o meu listening quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio de um mês lá. E no momento em que eu ficava no meu quarto, eu deixava a TV ligada. Então só tinha os canais em inglês. Então de manhã tinha lá o jornal, de tarde tinha algum programa de TV lá, um talk show. Então, na primeira semana eu percebi que eu não entendi nada, nadinha. Na segunda semana eu comecei a perceber que eu compreendia uma palavra ou outra, né? Então eu estudava na escola, quando eu voltava e eu via a TV, eu pegava uma palavra ou outra. Na segunda semana, eu percebi que eu ri porque eu entendi uma piada num talk show. E assim, sabe quando você percebe e você percebe que você notou, assim, que você compreendeu aquilo? E eu falei, nossa, gente, eu ri porque eu entendi naturalmente essa piadinha aqui, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a focar mais no meu listening, né? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a fazer essa familiarização com o inglês. Então, quando eu tava em casa, ou eu tava assistindo algum filme, ou eu colocava em algum canal que falasse inglês, tá? E no meu trabalho, eu ouvia podcasts para poder ir me familiarizando. Só que assim, eu não ficava focando em entender tudo, tá? Eu só queria receber aquela informação em inglês, e não ficar focando em cada palavra que a pessoa falava, tá? Era só realmente ter a entrada de informação. E outra coisa que eu também comecei a mudar. Como eu fui para lá e conheci pessoas da Ásia, daqui da Latinoamérica, nativos que moravam lá. E eu percebi que eu não tinha como ficar focando só no sotaque, só americano. Então eu ouvia vídeo de pessoas no mundo inteiro, sabe? Eu parei de focar num só. Porque quando eu fosse conversar com uma pessoa que fosse de algum outro país, que não fosse nativo da língua inglesa, eu ia ficar perdida e ia ficar também desesperada por não entender a pessoa. Então eu também comecei a escutar sotaques diversos, tá? Inclusive brasileiros também. Depois de parar de focar em sotaque e ter mais essa diversificação, eu também parei de ficar reduzindo a velocidade dos vídeos e dos áudios que eu tinha contato. Né? Por quê? Quando você vai falar com uma pessoa, você não vai ficar toda hora ali, vou diminuir aqui o áudio,
vou reduzir aqui a velocidade dessa pessoa para poder entender, né? Então eu já fui me acostumando a entender as pessoas na velocidade natural, que na verdade é o que a gente fala, né? A gente fala rápido também. Então, mesmo que eu não entendesse tudo, entendesse, sei lá, uma palavra ou outra, eu evitava de ficar reduzindo a velocidade. Posso dizer que na minha viagem agora pela América do Sul, eu conheci alguns nativos do Canadá, que, gente, eu entendi assim, uma, duas, três palavras no conteúdo geral e deduzia o que ele estava falando. Porque imagina toda hora ficar pedindo, você pode repetir? Ah, eu não entendi tudo. Então entendia algumas palavras e assimilava assim o que a pessoa estava querendo me dizer, tá? Para não ficar toda hora pedindo para a pessoa repetir também. Mas é lógico que se fosse algo muito importante, eu ia pedir para a pessoa repetir, né? Mas eu evitava ao máximo. E também de ficar pedindo para a pessoa falar mais devagar, porque eu também queria acostumar os meus ouvidos à velocidade natural. Tá? Então, esse é um resuminho aí do que eu parei ou do que eu fui acrescentando no meu listening para ficar mais familiarizada com o idioma, tá, gente? Então, tudo isso que eu fiz, que eu criei, que eu fiz essa imersão dentro do inglês, foi para poder me familiarizar com a língua, tá? E aí eu vou falar para vocês os aplicativos que eu uso, que eu gosto muito para poder melhorar meu inglês, tá? Então, para praticar, por exemplo, com filmes, eu uso o Netflix mesmo para poder, porque lá tem as legendas e tudo mais, eu posso trocar. Mas eu normalmente pratico com filmes, eu evito ao máximo praticar com séries, porque quando você vai praticar com série, você quer ir na sequência, né? Você quer saber o que tem no próximo capítulo. E com filme, não, você vai saber, você vai assistir do início ao fim, você já vai, como se diz, concluir ali o filme, né? Então, por isso que eu prefiro assistir o filme, porque eu assisto várias vezes. Então, eu assisto a primeira vez com a legenda em português, pra eu saber realmente a história, compreender 100% da história. E nas próximas vezes eu assisto com a legenda em inglês. Então, eu assisto várias vezes com a legenda em inglês. E depois, quando eu já consigo compreender a história mais do que 50%, aí eu assisto sem legenda. Mas assim, eu não fico focando palavra por palavra pra poder entender. E nem fico voltando o filme. Eu deixo ele rolar inteiro. Não entendi? Ah, passo pra próxima. Tipo, deixa dar sequência, tá? Não se preocupa com isso. Deixa ele rolar. Se não entendeu, assiste de novo o filme do início ao fim, tá? Pra vocês terem noção, eu assisti Alice através do espelho, sei lá, umas 50 vezes. Eu sei até de cor as falas dos personagens, de tanto que eu assisti. Então, por isso que eu prefiro assistir filme e não série. E é assim, e é dessa forma que eu pratico com filmes, tá? Música. Eu evito, sabe? Eu tento ouvir pra praticar mesmo. Eu tento ouvir músicas que tenham letras mais claras, vamos dizer, para que eu consiga compreender a música. Vou ouvir uma música do Eminem e eu não vou entender nada, e nem que eu escute milhares de vezes, eu não vou entender nada. Tanto pelas gírias como pela velocidade, porque ele fala mais rápido do que o normal, né? Então, mas se eu for escutar uma música, eu procuro ouvir uma música em que seja mais fácil de compreender, tá? Então, tem dois aplicativos que eu uso. O primeiro é o Letras, que ele aparece a letra da música mesmo. Então, ele aparece o vídeo do YouTube, e aparece a letra. Então, eu vou acompanhando ali o áudio e lendo a música. Então, eu vou associando, né, a letra com a música. E tem um outro que se chama Lyrics Training, que também tem o vídeo e tem os espaços, assim, ele deixa alguns espaços em branco para você treinar sua compreensão. Então, você vai ouvir, você tem que entender o que eles falou ali e preencher o campo. Mas você não tem que digitar, já tem ali as 4 opções, vamos dizer, você tem que escolher a que você acha que é certa, tá? Eu gosto muito desses dois aplicativos, eu uso bastante. E o último é um podcast, tá? Eu gosto de ouvir muito. E tem um que eu uso que chama Podcast Addict. E lá eu consigo fazer o download dos áudios. Então eu consigo ouvir offline. Então se eu tô fazendo uma caminhada e não tem um lugar ali que tem um Wi-Fi, eu faço o download daquele áudio e escuto tranquilamente, tá? E o bom é que tem
aulas, vamos dizer, de inglês, mas também tem conferências, por exemplo, o TED, que tem no YouTube, também tem esse aplicativo, aí você pode ouvir as conferências, né? Não só ver, mas você pode ouvir. E tem um que eu gosto muito, que é uma série de um canal que se chama English Across the Pond, que é uma americana com um britânico. Eles têm um cenário, um tema ali, então hoje eles vão falar de criatividade. Aí eles falam de criatividade e no final tem um vocabulário relacionado àquele áudio. Dá uma pequena explicação. E você também consegue ouvir os dois sotaques, né? O americano e o britânico. Eu gosto bastante. Bom, esses são os aplicativos que eu uso. Dessa forma que eu tento melhorar o meu listening. Ele foi muito importante realmente melhorar o meu listening para eu poder conseguir falar, para eu poder ter essa referência mesmo de sair algo mais natural. Eu vi bastante, então eu consigo ter referência para poder falar, tá? Eu consegui ver uma grande melhora depois que eu melhorei o meu listening, tá? Espero que tenham ajudado vocês. Vou colocar todos os aplicativos aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse em utilizar também, tá? Então, até o próximo vídeo, que eu vou falar de speaking. Beijos!